Olá pessoal, meu nome é Weder Costa e esse é o canal de IA Generativa. E hoje, nesses 5 minutos aqui, eu quero falar com vocês sobre a sutil diferença entre uma pessoa que é especialista e uma pessoa que é entusiasta em um determinado assunto. Eu sei que hoje nós estamos rodeados de especialistas, principalmente no LinkedIn, né? Todo dia surge uma pessoa que nunca trabalhou em algo e de repente, com 2 dias ele aprendendo no YouTube, ela se torna especialista no título. Mas nós sabemos que isso não é verdade, né? Então eu quero mostrar para vocês como identificar um especialista em 5 pontos primordiais. O primeiro é conhecimento aprofundado e também a prática, né? A pessoa tem que exercer na prática. Conhecimento aprofundado não acontece de um dia para a noite. É aquela determinada frase, né? Você tem que se tornar um especialista após 10 mil horas, né, de trabalho naquele determinado assunto. E isso é a pura verdade. São com 10 mil horas, por exemplo, que você erra, você acerta, aí você consegue simplesmente desmembrar um grande problema em pequenos problemas de acordo, né, para encontrar uma solução. Então isso é importante você ter o quê? Um conhecimento aprofundado e não só ter o conhecimento, mas praticar aquele conhecimento no seu dia a dia. Segundo, além do conhecimento, você tem que entender na prática mesmo como aquilo funciona. Ou seja, você tem que ter um conhecimento técnico e não só um conhecimento de palavras, né? Então hoje as pessoas falam muito bem, mas quando vai exercer, por exemplo, tecnicamente aquele problema, vai tentar encontrar uma solução técnica para aquele problema, a pessoa não consegue. Então ele tem que ser tanto teórico quanto na prática, tá? Então isso é primordial você entender o técnico. Seria a capacidade analítica, tá? E pensamento crítico, é a capacidade analítica da pessoa identificar o determinado problema em um espaço curto de tempo. É isso que diferencia, por exemplo, um júnior de um sênior. Ele olha o problema e pessoas que demorariam 1 mês, 2 meses para entender o que está acontecendo, a pessoa simplesmente em 3, no máximo 4 dias, né? Isso se não for em 24 horas já resolve o problema. Então, isso é porque ele tem um pensamento bem analítico, bem técnico mesmo. E depois um reconhecimento profissional. Você olha aquela pessoa que está se dizendo especialista, você se pergunta quantas universidades ela já fez palestra, onde ela já foi, quais títulos ela já conseguiu. Então, esse reconhecimento externo ele é bastante importante. Porque se a pessoa se diz especialista, ela fez diferença em algo para alguma pessoa. Então, quais foram essas pessoas? Então, isso é importante para entender quão tanto, né, é especialista essa pessoa que está se dizendo ser especialista. Só para vocês terem noção de tanto que as pessoas se tornam, né, especialistas. Hoje no LinkedIn eu recebo várias mensagens de pessoas querendo dar consultoria na minha página, né? Aí eu olho para a pessoa, ou simplesmente começo a navegar na página das pessoas e elas realmente não têm engajamento na página delas, não tem, elas estão vendendo um produto que nem elas mesmo têm conhecimento, né, fazem para elas próprias. É como se diz, né, aquele antigo ditado que ele não tem nenhum embasamento, que é casa de ferreiro e espeta de pau. Não é isso. Quando a pessoa ela é boa, primeiramente ela faz no seu pessoal e depois ela vende também. Então, se uma pessoa te prometer, vou aumentar seu engajamento no LinkedIn, você vai se tornar uma referência no LinkedIn. Se ela não for, cara, isso é mentira. Então, isso não é ser um especialista, simplesmente é vender como se fosse um Ctrl+C, um Ctrl+V, e isso é totalmente errado na minha visão. Então, quando você simplesmente tiver na ideia de colocar o título especialista no seu LinkedIn, observe há quanto tempo você é especialista, há quanto tempo você conhece aquele assunto. Se você conhece há pouco tempo, não faça isso, porque o mercado entende. Um sênior sabe exatamente quais são sêniors, tá? E um sênior sabe exatamente quais são júniors. Então, não adianta nada você querer de hoje para amanhã se tornar um especialista no papel, se na prática você não faz isso. Então é isso a dica de hoje, a sutil diferença entre diferenciar uma pessoa que é entusiasta, ou seja, uma pessoa que gosta daquele assunto, que admira aquele assunto, mas não é especialista, ela não sabe colocar a mão na massa. Da diferença de uma pessoa que é técnica, uma pessoa que é técnica que sabe exatamente do que está fazendo, sabe exatamente, por exemplo, a inteligência artificial, como os algoritmos funcionam. Então esse é o assunto de hoje. Um abraço e até mais.